Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai voltar a falar sobre o gás ideal. Aqui a gente vai falar sobre a energia interna do gás ideal. Então a gente vai ver como o chamado experimento de Joule da expansão livre leva à conclusão que a energia interna do gás ideal só depende da temperatura, e depois eu vou mostrar qual é essa dependência. Então vamos começar justamente com esse experimento realizado pelo Joule. Quando eu me referir a ele, eu vou me referir ao experimento da expansão livre, ou o experimento da expansão livre de Joule, ou expansão livre de Joule. Então, o que o Joule fez? Ele pegou um recipiente com paredes adiabáticas, observem aqui as paredes duplas, então elas não trocam calor com o meio externo, entre o meio interno e externo. Encheu de água, está aqui em azul a água, e dentro aqui ainda tem duas câmaras. Essa é a primeira, essa é a segunda. As duas câmaras estão conectadas por um tubo e tem uma torneirinha que eu posso abrir ou fechar, que abre ou libera a conexão entre essas duas câmaras. Inicialmente, em uma delas eu preencho com gás ideal, está aqui em verde, e a outra tem vácuo. Então, esse é o estado inicial. O gás ideal aqui nessa câmara está em equilíbrio térmico com a água no recipiente. A gente pode chamar isso aqui de calorímetro. Tem um termômetro aqui para medir a temperatura. Aí eu abro a torneira, abro de uma vez só, e o gás vai se expandir para outra câmara que tinha vácuo. Por isso é chamado de expansão livre, a expansão contra o vácuo. E eu espero o sistema entrar em equilíbrio de novo e meço a temperatura no termômetro. Um detalhe importante aqui é que eu tenho que abrir essa torneirinha de uma vez só. Eu não vou abrir um pouquinho, esperar o gás expandir, fecho. Um pouquinho do gás expandir, né? E fecho. Depois abro mais um pouco, aí mais um pouquinho do gás passa. Se o gás for passando aos pouquinhos por essa torneirinha, cada pouquinho de gás que passar por aqui vai encontrar algum gás no outro recipiente. Então a expansão não vai mais ser livre. Então abro de uma vez só, o gás se expande de uma vez só e ele se expande contra o vácuo, uma expansão livre. Bom, qual a observação do Joule? Tem um resultado só, bem simples e extremamente importante. Então é bem importante que vocês entendam esse experimento aqui. O resultado foi que não há variação de temperatura no termômetro entre o estado inicial, que estava em equilíbrio térmico, como está na foto aqui, e o estado final, com o gás nos dois recipientes, também no equilíbrio térmico. Então, só esse resultado aqui. Variação de temperatura da água, que é o que o termômetro está medindo, ΔT, igual a zero. Se a água não variou de temperatura e nos dois estados, inicial e final, ela estava em equilíbrio térmico com o gás, então o ΔT do gás também foi zero. Por outro lado, a gente pode notar que se a temperatura da água não mudou, o calor trocado pela água não mudou, porque o calor trocado pela água, a gente já viu lá no vídeo sobre calorimetria, é massa da água, calor específico, ΔT. Então aqui a gente conclui que calor trocado pela água igual a zero. Observem como a gente está concluindo tudo isso aqui a partir desse único resultado que o Joule observou. Bom, a água não trocou calor. Se a água trocar calor, ela só pode trocar calor com o gás. Aqui tem paredes adiabáticas. Mas como a água não trocou calor, isso implica, portanto, que o gás também não trocou calor. Calor do gás igual a zero. O que mais que a gente pode verificar? Bom, quanto ao trabalho, se esse gás está se expandindo contra o vácuo, ele está aumentando o volume dele e não está empurrando nada, ele não está realizando força, não tem nenhuma molécula para ele empurrar aqui. Então, o trabalho que ele realiza é zero. Trabalho do gás, realizado pelo gás na expansão livre, é zero. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, que dá o balanço de energia, variação de energia interna do gás igual ao calor fornecido ao gás, menos o trabalho realizado pelo gás, Q é zero, W é zero,
a gente encontrou que a variação da energia interna do gás ideal durante a expansão livre é zero. Esses três resultados importantes que a gente tem por enquanto. Notem o seguinte aqui, alguém pode dizer, mas talvez o Joule colocou muita água aqui nesse recipiente e aí a variação de temperatura foi tão pequena que ele não conseguiu medir com a precisão que ele tinha na época. Não, ele fez isso bem controlado, ele colocou bem pouca água, então a ideia aqui é justamente colocar bem pouca água, de modo que se eu tiver qualquer variação de temperatura desse gás aqui, eu consiga perceber, consiga medir a variação de temperatura aqui na água. E ainda assim ele não conseguiu notar nenhuma variação de temperatura. Bom, aí a gente encontrou que ΔU do gás é igual a zero. Agora vamos notar o seguinte, eu vou escrever U para a energia interna do gás, eu vou omitir daqui para frente esse subscrito gás. Lembrem que a energia interna é uma função de estado, a gente viu isso. Ou seja, ela depende das variáveis termodinâmicas que caracterizam o estado do sistema. Para esse sistema em particular, esse gás ideal, nesse processo de expansão livre, quais variáveis termodinâmicas que a gente poderia usar para descrever esse estado? Só preciso de duas, em princípio. A temperatura desse gás e o volume ocupado por esse gás. Então, U, se ele depender de alguma coisa, ele vai depender da temperatura e do volume. São as duas coisas que eu posso medir aqui. Em geral, para uma substância homogênea, que a gente está assumindo que é um gás homogêneo, eu preciso de duas variáveis. Então, não vou precisar, além disso aqui, da pressão. Só essas duas são suficientes. Aí eu vou calcular, um pouquinho de cálculo 2 agora, a diferencial dessa função. A diferencial dessa função é ΔU ΔT vezes dt mais ΔU ΔV vezes dV. E a gente sabe quanto isso aqui vale. Vamos voltar para o experimento de Joule. Vamos imaginar que eu fiz uma versão bem pequena desse experimento, onde eu tinha só um pouquinho de gás aqui nesse recipiente. Aí o trabalho realizado ele vai ser infinitesimal, e no caso vai ser zero. O calor trocado também vai ser infinitesimal, vai ser zero. E a variação de energia interna também vai ser infinitesimal, vai ser zero. Então, eu sei quanto vale esse dU no experimento de Joule, vale zero. E a gente viu aqui que a temperatura do gás também não muda. Então, esse dt, nesse experimento infinitesimal, também é zero. Então, daqui eu tiro que ΔU, ΔV, derivada parcial da energia interna em função do volume, vezes a variação do volume, é igual a zero. Ou esse termo é zero, ou esse segundo termo é zero. Mas na expansão livre, o volume está variando, o gás está expandindo. Então, esse termo aqui é diferente de zero. Então, daqui a gente conclui que derivada parcial da energia interna em função do volume é zero. E essa equação está dizendo para a gente que a energia interna não depende do volume. Portanto, a energia interna só pode depender da temperatura. Esse aqui é um resultado bem importante e vale para o gás ideal. Notem que a gente obteve esse resultado usando um processo em particular, que é a expansão livre de Joule. Mas energia interna é uma função de estado, ela independe do processo. Então, se usando um processo particular eu encontrei que U é função de T, para qualquer outro processo do gás ideal, U continua sendo função de T. Então, isso aqui vale sempre para o gás ideal. É geral, independente do processo que eu usar. Algumas pessoas usam justamente essa equação para definir um gás ideal. Se o gás satisfaz essa equação, ele é dito ideal. Um detalhe interessante aqui, pessoal. Notem que a gente viu que o trabalho realizado pelo gás ideal na expansão livre é zero, porque ele não está realizando força, ele não empurra nenhuma molécula aqui.
Então, se não tem força, não tem trabalho. Mas aí alguém poderia notar o seguinte: se eu calcular trabalho integral de P dV, e o volume está aumentando. Então, tem uma expansão aqui de um volume inicial VI até um volume final. Isso aqui vai dar maior que zero. Tem uma interrogação aqui. Para esse processo, onde é que está o problema? Onde é que está o paradoxo? Bom, a questão é que eu não posso usar essa fórmula aqui para a expansão livre. Por quê? Porque essa fórmula integral de PdV só vale em um processo reversível. A expansão livre não é aquele processo reversível. Revejam o vídeo onde a gente fala sobre trabalho reversível. Ela não é um processo quase estático. Acontece bem lentamente, uma sequência infinitesimal. Não, ela aconteceu tudo de uma vez só. Então essa fórmula aqui não vale mais. Então não tem ambiguidade nenhuma. Um critério prático que a gente pode usar para descobrir se um processo é reversível ou não é imaginar que a gente filma esse processo. Então eu filmo ele e aí depois eu passo a fita de trás para frente, passo o filme ao contrário. E aí eu assisto esse filme ao contrário. Se quando eu assistir esse filme ao contrário, eu ver ele como sendo um processo físico que de fato pode acontecer, então significa que ele é reversível. Então, por exemplo, lembrem do exemplo do vídeo lá sobre o trabalho reversível. Eu ia colocando grãos de areia no êmbolo e o êmbolo ia descendo. Aí eu filmei. Cai um grão de areia, o êmbolo desce. E vai fazendo isso. Aí eu passo o filme ao contrário. O que acontece no filme ao contrário? Tem grãos de areia saindo e o êmbolo subindo. Essa situação, se eu só olhar o filme ao contrário, grãos de areia saindo e êmbolo subindo, eu vejo isso como uma situação física plausível, possível? A resposta é sim. De fato, se tiver menos grão de areia, o êmbolo vai subir. Então esse é um processo reversível. Agora, olhem esse aqui. Eu filmo a expansão livre, depois passo o vídeo ao contrário. Agora eu vou dar o vídeo para alguém de vocês assistir. O que vocês vão ver no vídeo? Vocês vão ver o gás inicialmente ocupando as duas câmaras e o gás sai daqui e vai para essa daqui. Se você vê esse vídeo, você vai julgar esse processo como sendo fisicamente aceitável? Alguém já viu um gás fazer esse tipo de processo? Sair de dois recipientes e ir para um só? Ou sair de toda essa sala aqui só para um cantinho da sala? Não, isso não é um processo físico aceitável. Então isso aqui é um exemplo de processo irreversível. Nesse processo irreversível, não vale essa equação aqui para o trabalho. Bom, agora eu quero calcular quanto vale ou qual é a dependência da temperatura nessa energia interna do gás ideal. Então vamos assumir que a gente tem um gás ideal, uma porção. Essa porção tem massa m. E eu vou sair de um estado inicial caracterizado pela pressão PI, inicial, e volume VI. E vou até um estado final com pressão PF e volume VF. E eu quero saber qual é a variação de energia interna entre esses dois estados. Qual ΔU? Então vamos fazer um diagrama PV aqui. Pressão, volume. O estado inicial, completamente arbitrário. Escolhi esse aqui. E estado final, completamente arbitrário. Está aqui F. Agora, dado uma pressão e um volume, eu tenho uma temperatura associada a esse estado. Lembra que isso aqui é um gás ideal. PV igual a nRT. Então, se eu sei uma temperatura, significa que tem uma isoterma passando por esse ponto com aquela temperatura. Lembra que a isoterma, P é igual a uma constante sobre volume. Coloca T constante aqui. Então, aqui eu tenho uma isoterma mais ou menos assim, um esboço. Se eu pegar valores diferentes de P e V, como eu peguei aqui, eu vou ter outra temperatura.
Então, eu vou ter outra isoterma. E essas isotermas nunca vão se cruzar. Se elas se cruzassem em um ponto, significa que o mesmo valor de P e o mesmo valor de V, quando multiplicados aqui, dariam T's diferentes. Isso nunca vai acontecer, né? Então, isotermas nunca se cruzam. Está aqui a segunda isoterma. Vamos assumir que essa aqui tem temperatura TI e essa aqui tem temperatura TF. Quero saber a diferença de energia interna entre esses dois estados. Lembrem que energia interna é função de estado, então existe um valor de energia interna para esse estado, existe um valor de energia interna para esse estado. Para saber a diferença entre eles, eu posso escolher qualquer processo. A diferença de energia interna independe do processo, função de estado. Então, eu vou escolher um processo em que eu sei calcular essa diferença de energia interna. E o processo que eu sei fazer essa conta, nesse caso em particular do gás ideal, é esse aqui. Eu subo aqui através de uma isocórica, volume constante, e depois eu desço ao longo da isoterma. Temperatura constante. Notem que quaisquer que sejam os estados I e F, qualquer ponto nesse quadrante aqui, eu consigo conectar eles por um processo desse tipo. Isocórica e depois isoterma. Bom, e aí eu vou calcular quanto vale essa diferença de energia interna. Então vamos começar pela isocórica, volume constante. Esses processos aqui também são processos quase estáticos. Então quando eu for usar a expressão para o trabalho, eu posso usar a integral de PDV. Então na isocórica, então eu quero a variação da energia interna a volume constante, que é igual ao calor fornecido ao gás a volume constante, menos o trabalho realizado pelo gás a volume constante. Se o volume não muda, o dV é zero, então a integral de PDV dá zero. Então isso aqui ficou simplesmente o calor fornecido ao gás a volume constante. Lá no vídeo de calorimetria, a gente viu que isso vale a massa do gás, aqui não tem mudança de fase, ele é sempre um gás, massa do gás, calor específico a volume constante, vamos chamar isso de CV, vezes a variação de temperatura, ΔT, onde esse ΔT é TF menos TI. E a segunda etapa do processo é na isoterma. Então, ΔU, variação de energia interna, a temperatura constante. Agora, esse aqui ficou mais fácil, né? Olhem a nossa conclusão de agora há pouco. A energia interna do gás ideal é função apenas da temperatura. Bom, se a temperatura não muda, então o valor dessa energia interna também não vai mudar. Então, ao longo de uma isoterma, ΔU igual a zero. Cuidado aqui também, pessoal. Isso aqui vale para o gás ideal. Para outros sistemas, nem sempre isso aqui vai ser verdade. Então, lembrem-se disso. Bastante útil esse resultado aqui. Na isoterma, variação da energia interna do gás ideal é zero. Agora eu sei o total. Em todo esse processo aqui, variação da energia interna total é esse termo mais esse termo. Ficou simplesmente massa do gás, calor específico a volume constante, variação da temperatura. Se eu tivesse pego dois estados infinitesimalmente próximos, eu ia refazer essa conta, só que tudo aqui ia ser infinitesimal, inclusive essa variação de temperatura. Então, para estados infinitesimalmente próximos, dU é igual a dQ, que é igual a massa do gás, calor específico a volume constante, dt. Com esse calor aqui sendo trocado a volume constante. Bastante cuidado aqui, pessoal. Se vocês não entenderam como que a gente chegou nesse resultado aqui, depois quando vocês virem um processo do gás ideal sendo realizado, por exemplo, a pressão constante, aí vocês não vão saber por que aqui vai aparecer CV
e não CP. Sempre aparece CV. Tem que entender essa demonstração aqui. A energia interna é função de estado, independe do processo. E nesse processo em particular que a gente escolheu, o resultado foi dependente de CV, não de CP. Como é função de estado, isso vai valer para qualquer processo. Então vai ser sempre essa expressão aqui. Bom, esse vídeo eu vou encerrar aqui, pessoal. E aí no próximo vídeo eu vou encontrar uma relação entre esses calores específicos a volume constante e o calor específico a pressão constante. Mais precisamente, eu vou introduzir uma nova variável que é mais útil aqui quando a gente fala em gás, que são as chamadas capacidades térmicas molares, CP e CV. Vão estar associados a esses calores específicos. Então, até lá!